Olá a todos, bem-vindos à nossa quarta aula de revisão de matemática. Vai ser uma aula bem curta. Eu pretendo aqui demonstrar os teoremas de Gauss e de Stokes, mas utilizando as definições anteriores que eu dei para divergência de um campo vetorial e rotacional de um campo vetorial. Então vamos relembrar rapidamente a definição de divergência de um campo vetorial F. Divergência de F no ponto P é limite quando uma região R tende a P, ao ponto P, que é um ponto que vai estar aí dentro, da seguinte razão: fluxo desse campo vetorial através da borda de R dividido pelo volume de R. Essa é que é a definição de divergência. Agora imagine o seguinte, imagine que eu pegue essa região e subdivida ela em várias regiões pequenininhas. Pensem em cubos. Cubo 1, cubo 2, cubo 3. O iésimo cubo. O iésimo cubo tem uma superfície SI formada por 6 faces, tem um volumezinho que aqui eu estou chamando de ΔVI, e eu poderia, já que esse volume é pequenininho, dizer que a divergência de F no ponto PI, que seria o centro desse cubo I, ela seria aproximadamente essa razão. Eu não vou botar igual porque não estou colocando o limite ainda. Então, leiam essa fórmula daqui, mas leiam só a parte que está em azul. Isso eu costumo brincar dizendo que é teoria das cores, que aí eu vou acrescentando cores e a gente vai lendo a fórmula novamente. Então, leiam a fórmula só com a cor azul. Ou seja, se esse volume é bem pequenininho, ΔVI, eu passo ele para lá e eu digo que o que está aqui é aproximadamente o que está do lado de lá. Então, o que está escrito aqui é divergência de F no ponto PI, que é o centro do cubo I, vezes o volumezinho ΔVI desse cubo, isso é aproximadamente o fluxo do campo F através da superfície que é borda desse cubo, que eu chamei de SI. Repito, aqui está aproximado porque eu não tomei limite. Eu apaguei o limite e disse que esse cara era pequenininho, então ficou aproximado. Agora, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos somar essas equações para I igual a 1, 2, 3, para todos os cubos que compõem essa região. Existem N cubos. Então, agora eu vou somar em I igual a 1 até Nzão. Somei dos dois lados. Nzão é o número de cubos. É claro que eu posso aproximar tão bem quanto eu queira essa região, desde que eu pegue esse N cada vez maior e o ΔVI cada vez menor. Agora, o que vai acontecer? Por exemplo, com o lado direito, quando eu estiver fazendo essa soma, reparem que dois cubos adjacentes, eles têm uma face em comum, na qual o valor F do campo F é o mesmo. Porém, a normal do cubo 1 na face inferior está para baixo aqui. A normal no cubo 2 na sua face superior está para cima. De modo que haverá um cancelamento na hora que eu for somando todas essas equações. Então, há um cancelamento de todas as faces adjacentes dos cubos vizinhos, exceto os carinhas que estão aqui, as faces dos cubos vizinhos que estão ali na borda, porque não tem cubo do lado de fora para ver o cancelamento. Então, quando eu somar isso aqui de I igual a 1 até N, o que vai sobreviver nessa soma é apenas a contribuição do fluxo através da superfície que é borda de R. Então, ao somar o lado direito, e realmente, para ficar igual e virar uma igualdade, esse N tem que ir para infinito, o ΔVI tem que ir para zero, de forma que quando você multiplicar, somar todos os volumezinhos, tem que dar o volume da região R. Então, do lado direito, dá simplesmente o fluxo na borda externa aqui, né? Na borda da região R. E no lado direito, eu tenho simplesmente a definição de integral de Riemann. Limite da soma ali virou a integral da divergência de F dV. Acabou. Esse é o teorema de Gauss.
Acabamos de demonstrar o teorema de Gauss em um slide. E o que ele afirma é que a integral da divergência de F, um campo vetorial qualquer, numa região R, é igual ao fluxo do F através da borda dessa região. Esse é o famoso teorema de Gauss, que a gente vai usar algumas vezes e que é muito útil quando a gente quer fazer um dicionário entre as leis de Maxwell na equação, na sua forma integral, com as leis de Maxwell na sua forma diferencial. Esse teorema vai ser muito útil. E agora vamos passar para o teorema de Stokes. E o teorema de Stokes também vai ser demonstrado da mesma maneira. Ou seja, primeiro a gente relembra a definição que eu dei para rotacional. E essa definição era o seguinte: você tinha lá uma superfície S, e aí você fazia circulação na borda de S, dividia pela área e contraía S para um ponto P. Essa razão nesse limite daria a projeção do rotacional de F no ponto P ao longo da direção N chapéu. Maravilha, isso foi a nossa definição. E eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Leiam essa fórmula em azul. Imaginem aqui uma superfície S, ela tem uma borda Derron S, que é uma curva fechada. S era uma superfície aberta. E eu agora, em vez de cubinhos, eu tenho células pequenininhas. E essas células podem ser quadradinhas, por exemplo, e eu vou aplicar, aqui está uma célula genérica, e eu vou aplicar o teorema, a definição de rotacional a uma célula, a iésima célula. Então, eu apago esse limite e vou botar uma aproximação. Só que a área dessa célula é muito pequenininha, eu vou chamar de ΔAI. É a área da superfície SI, que é muito pequenininha, e tem o ponto PI no seu interior. Então, da definição de rotacional, eu posso escrever o que está em azul nessa linha, que rotacional de F no ponto PI, que é o centro da célula I, escalar N chapéu I vezes a área dessa célula, isso é aproximadamente a circulação na borda dessa célula, tá certo? Então, é essa circulação na borda da célula I. Isso é aproximado, mas já eu vou tomar certos limites. Isso eu fiz para a célula I. Agora eu vou somar de 1 até Nzão. Tá? Eu subdividi essa superfície em N células. Quando eu somo em todas elas, o que acontece? Células vizinhas, quando eu analisar a contribuição das arestas adjacentes, elas estão em sentidos opostos. E elas têm, exceto pelo sentido, o campo vetorial tem o mesmo valor ali. Então, a contribuição para a circulação de arestas adjacentes de células vizinhas se cancelam e sobrevivem somente as arestas que estão aqui na borda de S, porque não tem célula vizinha do lado de fora para cancelar. Então, quando eu somar, está aqui, agora leiam a fórmula com o somatório vermelho também, de 1 até N, o que vai acontecer é que o lado direito, depois de todos esses cancelamentos das arestas adjacentes de células vizinhas, sobrevive somente a contribuição de todo mundo que está na borda de S. Por isso que, ao somar esse lado direito aqui, e obviamente tomando N para infinito, para eu poder aproximar tão bem quanto eu queira essa curva por uma série por uma poligonalzinha, então eu tenho a circulação na borda de S. E no lado esquerdo, eu tenho simplesmente a definição de integral de Riemann, porque eu vou tomar esse cara para infinito, com aquelas coisas todas, para o Azinho, o ΔA indo para zero e tudo mais, certo? E aí eu tenho a integral do rotacional de F escalar N chapéu dA. Ou seja, acabamos de demonstrar que o fluxo do rotacional de um campo vetorial F através de uma superfície aberta S é igual
a circulação desse mesmo campo vetorial ao longo da borda dessa superfície. Esse nada mais é do que o teorema de Stokes, que também, juntamente com o teorema de Gauss, vai ser muito importante nesse dicionário de levar de formulação integral para formulação diferencial as equações de Maxwell, e ele é importante em várias outras situações também, até mesmo na mecânica, mecânica dos fluidos e tudo mais. Mas para a gente aqui, eu queria só que ficasse evidente, vocês ficassem bastante convencidos que as definições que eu dei para rotacional como densidade superficial de circulação e para divergência como densidade volumar de fluxo, não só elas são bonitas e nos dão possibilidade de interpretar fisicamente várias situações, como elas também permitiram demonstrações muito, muito rápidas do teorema de Gauss e teorema de Stokes. Bom, era isso que eu queria falar. Muito, muito obrigado e até a próxima.